Olá, boa tarde, a paz a todos. Bom, eu vim hoje trazer um assunto polêmico demais, do qual eu demorei muito para trazer, porque eu sei que é polêmico. Mas assim, já de antemão, eu não vou ser chata, mas eu vou dizer assim, olha, o canal é meu, não gostou? Sai, né? Vai para outra live que é interessante para você, do qual o assunto do qual você acredita. Ninguém é obrigado a ficar na minha live para ver o que não gosta ou que não acredita, certo? Estamos combinados assim? Eu não critico você e você não me critica. E se criticar, eu vou deletar o comentário. Assim, se ficar, porque cada um tem uma opinião, cada um acredita no que quer. E não tô aqui para desrespeitar ninguém. Eu tô aqui para falar uma experiência que eu tive com Deus. E essa experiência foi acordada. Detalhe, não foi dormindo. Eu tenho uma visão aberta em sonho e Deus fala comigo através de sonhos. Eu tenho muitas revelações. Só que essa visão não foi uma visão, foi um bate-papo com Deus, foi acordada. E foi uma experiência muito forte. Eu não sou profeta, eu não me intitulo profeta. Tá, talvez eu seja e não saiba, mas eu acho que, na minha opinião, todos nós somos profetas, porque Deus, ele usa aquelas pessoas que se dispõem a ele. E se Deus se agradar do seu coração, ele vai te usar para falar com quem quer que seja. Não diz que Deus usou até uma mula para falar? Então Deus usa quem ele quer, né? E eu me disponho a Deus para que Deus possa usar, para que eu possa ser um canal de bênção, para que eu possa ser um canal de Deus na vida das pessoas. E quando eu me disponho, Deus me usa. Só que dessa experiência que eu vivi e que foi a primeira vez que aconteceu isso comigo, nunca tinha acontecido, foi algo muito marcante, muito diferente. Eu não vou trazer nomes aqui de ninguém, porque eu não quero expor as pessoas, até porque eu não pedi o consentimento de ninguém, e porque eu vou mexer com um assunto muito polêmico que pessoas não vão concordar, mas é o que eu falei, não concorda? Vai para outro canal, tá? E eu não quero expor a vida de ninguém, e nem as particularidades de ninguém também. Porém, eu vou contar como foi essa experiência, tá? E hoje eu entendendo um pouco, porque eu ainda sou uma aprendiz, eu sou uma eterna aprendiz aqui nessa passagem de terra aqui, né? Que estou aqui só de passagem aprendendo. Eu estou buscando aí mais dos dons de Deus, porque se nós buscarmos em oração e jejum, lembra que eu falei numa live minha aqui, num vídeo, que é uma chave, a oração e jejum, ela é uma chave para destravar muitas coisas nas nossas vidas. Coisas do mundo espiritual, aonde Deus fala conosco, aonde Deus nos revela, né, o que Ele quer fazer nas nossas vidas e o que Ele quer de nós, né? E eu sei que a minha missão é falar da volta de Cristo Jesus e eu vou cumprir a minha missão enquanto eu estiver aqui na Terra. Isso é mais do que religião, isso é mais do que qualquer coisa para mim, né? Muitas pessoas, isso é religiosidade. Não é. Mas enfim, vamos lá. O que aconteceu? Eu estava não era num jejum, mas era numa dieta muito grande. E para emagrecer, eu emagreci bastante. E eu estava comendo legumes, tomando muita água por conta de um remédio que eu estava tomando. E muito legume, e a carne era só carne branca. Peixe, frango, legumes, frutas. Eu me abstive do açúcar, da farinha branca, das coisas, das guloseimas. E é bem difícil quando a gente se propõe a ficar numa disciplina de dieta alimentar para que a gente possa atingir o objetivo de emagrecer. E era esse meu objetivo. Mas eu acredito que pelo fato de estar com o corpo alcalinizado, isso me deixou mais sensível ainda mais à voz do Espírito. Que o que a gente come e o que a gente faz acaba interferindo na nossa sensibilidade para ouvir a voz do Espírito. E por isso foi um impacto para mim quando eu ouvi, porque eu não sabia que eu estava ouvindo a voz do Espírito. Porque, assim, a gente ouve, quem ouve a voz do Espírito Santo ouve, assim, uma palavra, uma frase, como ele já tinha falado comigo várias vezes, em uma frase, em uma palavra. Só que o que aconteceu dessa vez? Foi uma conversa demorada. E eu quase pirei, né?
E tudo que vem do Espírito Santo traz paz e não deixa você, né, perturbado. Mas a perturbada sou eu fiquei perturbada até entender aquela experiência que estava se passando comigo. Vamos a ela. Bom, não estava em jejum, mas estava na dieta. Não estava em oração, tá? Deus não fala só com aquelas pessoas que são praticantes da oração, sabia? Deus não fala só com os evangélicos. Deus fala com qualquer pessoa que ele quiser falar. Ela não precisa estar buscando em oração o tempo todo. Se Deus tiver que te usar para você falar com alguém, não importa quem é você aí do outro lado, Deus vai te usar para falar na vida de alguém. E ele vai provar. Tanto é que quando eu vim passar, eu não queria abrir essa experiência para ninguém ainda, mas eu perguntei para Deus primeiro: Deus, eu sei que vem as retaliações, mas eu peço que Deus me cubra, me proteja das retaliações. É da sua vontade que eu venha trazer isso a público? E eu pedi uma confirmação, eu pedi uma palavra, e além da palavra, ele me trouxe uma pessoa no mesmo momento, que já fazia muito tempo que não falava comigo. Ela se chama Manuela. Se você estiver assistindo, um beijo para você. Ela é uma intercessora do Senhor. E ela veio me perguntar assim: você é profeta, Simone? Me fala uma palavra. Eu falei: não, Manuela, por quê? Não sou profeta, mas se você quer uma palavra, eu posso te passar. Eu estava orando naquele momento, e eu acabei de orar, orei pela vida da Manuela e tirei uma palavra para ela. E Deus me trouxe a Manuela. Deus nos conectou, eu e essa moça, e nós fizemos um jejum de 14 dias. E foi tremendo o que aconteceu na nossa vida. Então, Deus, ele une propósito muitas das vezes. Ele não une pessoas, mas ele une pessoas por um propósito maior. E essa menina foi uma situação assim, foi uma bênção ter conhecido a Manuela. E ela veio falar comigo. Falei: puxa, é a confirmação. Se Deus está me trazendo a Manuela, me pedindo para ela falar, me chamando de profeta. Não sou profeta, apesar que, se for ver, todo mundo é um pouco profeta, né? Mas eu não profetizei nada na vida de ninguém. Mas Deus me pediu pela primeira vez para falar algo na vida de alguém. E aquilo me assustou. Falei: ué, mas eu nem tô pensando nessa pessoa, eu nem conheço ela. Aliás, eu conheço ela, mas se eu nem conheço a vida dela, não sei dos particulares dela. É claro que eu também não vou abrir aqui. Mas Deus me pediu para entregar a palavra para fulano e ciclano. Eu falei: nossa, que estranho. Mas não foi assim. Chegou: ó, filha, entrega a palavra. Não foi dessa forma. Eu vou falar um outro assunto polêmico. É lógico que quando a gente não está debaixo de uma proteção espiritual, quando a gente não está praticando a palavra, mesmo em casa, a gente fica muito fraco. Só em casa, lendo a Bíblia, jejuando às vezes, né? E orando como todo mundo ora dia sim, dia não, né? Dia não, dia sim. Não é assim que todo mundo faz aí do outro lado? Eu também não sou diferente de você que tá aí do outro lado. Eu sou tão pecadora, tão falha quanto. E eu tava num nível desse, muito trabalho, muita dieta, né, até muito exercício físico por conta disso. E assim, a única coisa que também eu acho que é o que me conecta é o louvor, que eu vou pro trabalho ouvindo louvor. E aquele momento é o meu momento com Deus, e eu louvo com toda a minha alma, assim. Mesmo que eu não possa abrir a minha boca e cantar, e cantarolar, eu vou no meu coração, no meu pensamento, com aquele louvor ali no meu fone de ouvido, com toda a minha alma. Eu adoro o Senhor. Então, eram as duas práticas diárias minha, né? É o meu louvor pela manhã, no meu fone, e a minha dieta, que me alcalinizou bastante o corpo, porque eu já estava aí há 4 meses nessa dieta bem restrita. E aí, eu estava de noite um pouco de insônia e estava vendo uma live no celular. Gosto muito de ver aí o canal dos adoradores, falando das revelações que Deus traz para as irmãs, né, que tem revelação através de sonhos. Eu gosto muito, porque eu me identifico muito com isso, porque também acontece na minha vida. E aí acabou a live, uma live curtinha, desliguei, falei: vou deitar e vou dormir, que daqui a pouco é hora de levantar. Isso já era umas 2h40 da manhã. Aí deitei, aí daqui a pouco comecei a escutar assim, né? Eu tinha comprado um celular, tinha 3 dias, tinha trocado de aparelho, né? E uma pessoa muito próxima a minha, da qual eu não vou falar nome aqui, tinha me falado sobre uns arquétipos. Olha... baixa esse, não é baixa, arruma esse arquétipo para você, que você vai vender mais no seu trabalho.
O primeiro era o arquétipo da chave, né? E aí eu comprei um chaveiro muito bonito e pendurei na minha bolsa. E naquele mês foi o mês que eu mais vendi, né? Eu falei, puxa, esse negócio funciona. Olha como que a gente é fútil, né? Mesmo sendo conhecedora da palavra. Ah, isso é legal, não tô fazendo nada de mal pra ninguém, por que eu não vou colocar um arquétipo na minha bolsa? Não tem nada a ver. Só que ela me disse que ia me trazer uma sorte com as vendas, mas que eu corri um risco de trocar de trabalho. Guarda bem essa parte. Você corre o risco de trocar de trabalho. Porque esse arquétipo é pra isso, pra você trocar de emprego. Você tá insatisfeita com o teu trabalho. E eu tava num período até bacana do trabalho. Até começar a usar o tal do arquétipo. E eu fiquei um mês com aquele arquétipo. E aí, essa pessoa chegou até mim e falou, ai, você já pode trocar. Se você quiser, você pode usar mais do que um arquétipo. E você pode usar também o arquétipo da fada, que vai te trazer muita sorte com as vendas, mais ainda. Só que tem um porém, esse arquétipo também vai atrair todos os olhares para você. Eu nem aí, tipo, E ela contou o que aconteceu com ela, né? Que realmente o negócio funciona. E eu, assim, passando por um período de... abrindo a minha vida aqui, né? Um período de insatisfação. Que bom, tô viva, vão me enxergar, acho que eu tô precisando de massagear o meu ego. Vai vendo onde vai dar essa história. E assim, eu tenho que ser o exemplo vivo, e mesmo quando eu seja no erro, né? Para que outras pessoas possam ter de exemplo. E aí, eu falei, eu vou baixar esse arquétipo. Baixei o arquétipo da fada no meu celular. E um dia antes de baixar esse arquétipo, eu tinha falado para 2 colegas no trabalho. Olha, abaixa o arquétipo da fada no seu aparelho, porque vocês vão vender muito. E ambas eram solteiras, para elas até nem tinha problema nenhum. O problema era mais para mim, que era casada. Porém, o que me interessava era mais a sorte das vendas, né? Enfim, aí eu baixei aquele arquétipo. Naquele dia eu orei a Deus e fui deitar. E na madrugada comecei a ver essa live, terminei a live, me virei pra dormir. Desliguei o celular, já 2h40 da manhã, falei, chega, né, que tô com insônia, preciso dormir. De repente, uma voz começou a falar assim, filha, tira essa foto do seu celular e coloca a minha foto. Na hora, o que você acha que eu pensei? É claro que é a minha cabeça, né, que tá me cobrando isso. É a minha consciência, óbvio, né? Virei pro outro lado, falei assim, ai meu Deus, agora eu vou ficar me cobrando por conta disso, né? Vou dormir. E aí continuou aquela voz. Filha, você tira aquela foto daquela fada, porque você vai sofrer as consequências dela lá na frente. Por isso que você tem que tirar essa foto, ela não é uma fada. Olha o que eu ouvi. E eu falei, ai, coisa da minha cabeça, eu tô me cobrando por conta disso, porque assim, sendo conhecedora da palavra, a gente tem que fazer o que manda a palavra. Só que muitas das vezes a gente é muito pecador, muito falho e muito desobediente. Eu tô aqui falando de mim, do meu erro. Como eu sei que, né, que quem tá aí assistindo do outro lado tem seus erros, tem suas falhas, suas fraquezas, né? E é por isso que a gente tem que vigiar e orar. Sabe por quê? O leão, que é o bicho, vamos dizer assim, o inimigo, tá ali ao redor da tua vida no mundo espiritual, espreitando a tua vida. Não é porque você é filho de Deus que você acha que os demônios não estão te assistindo ali, viu? Tá espreitando a sua vida para tentar achar uma brecha para entrar e trabalhar na sua vida. E o que mais nós, seres humanos, falhos, fazemos é dar brecha para o inimigo noite e dia. Então, qualquer um de nós está sujeito a cair em várias questões. E aí, o que aconteceu? Eu virei pro lado e falei, ai, vou dormir, meu Deus, vou ficar me cobrando agora. E ele falou assim, filha, sou eu que tô falando. E eu falei, mas agora eu tô realmente esquizofrênica. Gente, detalhe, a minha mãe era esquizofrênica, de verdade, verdadeira. Ela não está mais entre nós, é falecida, mas a minha mãe era esquizofrênica há 20 anos, tomava remédio controlado. E como o psiquiatra falou uma vez, uma das filhas vai desenvolver aí a esquizofrenia. Eu falei, lascou, agora eu tô esquizofrênica pra acabar de ferrar com a minha vida, né? Tô ferrada, tô ouvindo voz, o que passou na minha cabeça. E falei, meu Deus, eu vou ter que marcar um psiquiatra, eu tô perdida e não conseguia dormir. Filha, desse jeito, continuou falando.
Filha, olha, você não quer ser igual aquelas virgens imprudentes, começou a falar da palavra. Você sabe a parábola das 10 virgens. Você não quer ser as 5 virgens imprudentes que não entraram porque não vigiaram, dormiram e não foram encher suas lamparinas, e quando foram buscar azeite, a porta se fechou. Todo mundo conhece essa passagem, quem não conhecer vai lá, busca lá na Bíblia ou até mesmo na internet, a parábola das 10 virgens, que vai saber. E aí eu falei, meu Deus. E aí ele começou a falar mansamente. Era uma voz mansa e constante, né? Filha, o noivo está às portas, acenda suas lamparinas. E eu tava muito meditando no louvor da Cassiane aquela semana do noivo. O noivo vem, sim, ele vem pra buscar a noiva. Nossa, era uma semana assim que eu tava muito meditando nesse louvor. E aí ele falou, o noivo vem, filha, acenda suas lamparinas. E eu, meu Deus do céu, e tá bom, meu Deus, eu tô me cobrando demais, né? Como, ai, Senhor. E achando ainda que era coisa da minha cabeça. Imagina que eu tava achando que era a voz do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo fala uma frase, uma palavra, ele não fica conversando assim, como duas comadres, entendeu? E aí ele continuou, filha. Eu falei, pronto, não vou dormir hoje. Sabe aquilo que você me perguntou? Uma vez aconteceu de eu acordar na manhã, um dia aleatório, que eu não me lembro qual foi, e eu escutei uma palavra, uma voz dentro do meu quarto, que dizia assim, a roda de Sansara, eu nem me lembro se era Sansara ou se era Sananda, ia girar. Aí eu falei, o que é isso? Quem tá falando? E não tinha ninguém de fora dentro do meu quarto, mas que eu ouvi, nitidamente eu ouvi, eu não tô doida e eu tava acordada. E foi bem na hora que eu acordei, abri os olhos, eu ouvi essa palavra bem no pé do meu ouvido. Falei, oxi, e só foi essa frase, eu não ouvi mais nada. E fiquei sem entender aquilo. Ele falou assim pra mim, ó, essa forma é a forma como os meus filhos falam nas suas respectivas religiões. Eles têm formas diferentes de falar. Chegou a hora da colheita, né? Eu vou fazer a minha colheita. E não dá mais tempo. O tempo acabou, filha. E você não tá fazendo o que as minhas outras filhas estão fazendo. E eu estava olhando no celular, né, as irmãs que estão gravando as lives, contando as revelações que elas têm, dos sonhos, né, com Deus. E eu cheia do sonho para contar e guardando todos eles comigo, trabalhando, correndo, a gente só corre, né, atrás de dinheiro, de horas de condução, enfim. E ele falou, você não tá fazendo, filha. E aí eu, ai meu Deus, minha consciência tá chata hoje, né? E assim, não queria aceitar que aquilo era a voz do Espírito Santo, porque eu tava acordada. E a hora foi passando e eu virava para um lado, virava para o outro, e ele falou que vai ser um ano muito difícil, que eu precisava fazer o que ele queria de mim. E aí eu falei, meu Deus, eu tô ficando maluca mesmo. Olha, não usei droga, não bebi, não cheirei. Eu acho que eu devo estar esquizofrênica, não tem outra explicação. Tô ouvindo vozes agora, eu tô ferrada, né? E nisso, gente, aí eu fui no Face de madrugada e postei uma foto de Jesus. Obedeci, tirei a foto da fada, coloquei a foto de Jesus no meu celular e ela tá até hoje na tela do meu celular, eu nunca mais vou tirar. E coloquei essa frase, acendam suas lamparinas, o noivo está voltando. O noivo está às portas, acendam suas lamparinas. E coloquei essa mesma foto no Face e coloquei lá, fui lá pro Face e falei assim, olha, eu tive uma revelação, Deus falou que ele vai voltar, gente, isso de madrugada, no meio da madrugada. E assim, eu tava tão assim que eu não queria, eu fiquei irritada, olha que rebelde, que eu não queria nem orar. Eu queria dormir, porque eu tinha que levantar 5 da manhã para ir trabalhar. Quando eu penso que não, já faltava 20 para 5 da manhã. Eu falei, tá vendo? Aí comecei a brigar. É a minha cara, né? Eu falo, acho que Deus fala comigo porque eu falo com ele assim como se fosse alguém da minha família, que eu tô conversando. Eu falei, isso já é 20 para 5 da manhã, eu não vou trabalhar, eu não dormi, eu vou morrer de sono no trabalho. Ele falou assim, filha, você vai trabalhar e eu não vou deixar você sentir sono nenhum. E você vai falar algo que eu preciso que você fale com fulano e com ciclano. Aí eu, tá, agora eu tô doida mesmo. Agora eu tenho certeza que eu vou ter que hoje marcar um psiquiatra urgente porque eu tô maluca. Porque Deus nunca me pediu isso. Pra falar algo na vida de alguém. Imagina.
E aí ele pegou e falou, olha, você vai falar para essa pessoa cuidar da família dela, para essa pessoa se preparar financeiramente se ela quiser, nós teremos um ano difícil. E essa pessoa era alguém de cargo mais importante na empresa onde eu trabalhava. Não vou abrir o nome da empresa, não me cabe expor. Falta de ética, não tenho esse direito, e também não me cabe abrir o nome da pessoa e nem nada, só tô falando que Deus pediu pra eu falar e ninguém sabe quem é, né? Eu sei que era alguém que eu conhecia e que trabalhava comigo e que tinha um cargo assim, que eu falei, tá, eu vou perder o emprego, né, se eu fizer isso, mas o cara vai falar, é doida, e ela vai mandar ela embora, claro. E aí eu falei, meu Deus, e detalhe, ele falou assim pra mim, reposta aquele vídeo que você gravou há uns anos atrás, falando, né, da revelação que você teve aí comigo, do sonho que você teve, aonde eu pedia para você trabalhar para mim, e você dizia, como que eu vou trabalhar para Deus? Só se eu trabalhar na obra para ganhar um salário, porque eu preciso trabalhar para pagar minhas contas. E ele falou, é para você repostar esse vídeo. Eu não queria fazer canal, então no meu canal eu só tinha 2 vídeos, e um era esse. Esse vídeo, acho que tava com 2.000 e poucas visualizações, mas assim, eu nem lembrava, porque eu, nem olhava. Ele falou, reposta, e você vai passar para todo mundo lá do seu trabalho. Aí eu falei, mas não vou mesmo, porque fulano de tal nem comigo fala. Ele falou, então, mas é eu que quero falar com fulano, não é você, não importa. Não é tipo assim, não é você, é eu que preciso alcançar a vida dele, então você vai passar para todo mundo. Eu, nossa, né? Aí eu já levantei, tava me arrumando, meio irritada. Quando eu cheguei na frente do espelho, com a minha calça que eu coloquei, eu sacudi a calça, porque a calça estava muito folgada. E aí ele falou, filha, não precisa se preocupar com isso é vaidade, vai ficar tudo aí. Aí eu já saí batendo o pé, dura, saí pra cozinha. E ele continuava falando, gente, por Deus, que Deus me perdoe, mas eu falei. Eu tava tão irritada que a minha sensação é que tinha entrado uma Simone dentro da minha cabeça e tava falando no meu lugar. E tava pensando no meu lugar e tava pensando coisas que eu não queria pensar. E eu falei, cala a boca, para de falar. Eu tô ficando doida. De manhã você tá falando, você não para de falar. Aí depois, meu Deus, eu mandei o Espírito Santo calar a boca. Agora eu tô ferrada, eu vou pro inferno, porque eu acabei de pecar, de blasfemar. Eu falei, e se não for o Espírito Santo? Se eu tiver realmente esquizofrênica? E aquilo começou a me bater uma dúvida muito grande. E eu fiquei muito perturbada com aquilo. Eu falei, pronto, eu tô doida mesmo. A minha mãe tem esquizofrenia, né? Eu vou pensar o quê, né? Se isso nunca aconteceu comigo. Aí tô eu terminando de me arrumar pra trabalhar naquela correria. Quando eu tava saindo na porta, ele falou, tira aquela chave da sua bolsa. Eu sou a sua chave, eu sou a sua porta. E aí eu já, tá bom, tá, já voltei assim pra dentro, tirei a chave, fui guardar lá na gaveta, não vou andar com isso, o que mais? Eu sei assim, perguntando, o que você quer que eu faça mais, né? Já comecei a ficar com medo. E me bateu um pânico do tipo, tô indo trabalhar, tô indo pegar o mesmo ônibus, no mesmo local, no mesmo horário, pra entrar no mesmo lugar, sentar no mesmo banco, eu com meus toques, né? E correr atrás do dinheiro para você pagar as contas e continuar correndo o mês inteiro. É um círculo vicioso, né? Você corre, trabalha, eu não sei, parece que a gente respira isso e fica naquele círculo vicioso. E aí eu falei, caramba, se eu morresse hoje, né? Eu tô ferrada, tipo assim, eu não fiz o que Deus mandou eu fazer. Ele tá me falando aqui que eu não fiz o que ele mandou eu fazer. E tá aí. Aí a gente, assim, não obedece pela obediência, né? Pelo amor, é pelo medo agora. E não é pelo medo que Deus vai salvar ninguém, né? Somos salvos pela graça de Deus. A graça de Deus já nos foi dado quando Deus mandou o seu Filho para a cruz para morrer por todos nós. Mas é claro, né? Que a gente tem que fazer por merecer e a gente tem que... Não é que a gente tem que merecer a graça já é um dom gratuito de Deus para a nossa vida. Mas a gente tem que fazer a nossa parte, né? E aí a palavra que eu tirei aqui fala da porta estreita, olha só. A palavra que eu pedi a confirmação para Deus, se eu podia contar isso num canal. Me saiu em Lucas, capítulo 3, versículo 22. Jesus foi pelas cidades e povoados ensinando ao longo do caminho, em direção a Jerusalém. Alguém lhe perguntou, Senhor, só alguns poucos serão salvos? Olha isso. Ele respondeu, esforcem-se para entrar pela porta estreita,
pois muitos tentarão entrar, mas não conseguirão. Olha isso, né? E, né, quando o dono da casa tiver trancado a porta, será tarde demais, vocês ficarão do lado de fora. E aí quem quiser ler lá, Deus vai falar, eu não os conheço, aparta-te de mim. E aí, isso me parece muito com a parábola das 10 virgens que Deus tinha falado comigo naquela noite, né? Então, assim, a porta ela é estreita, servir a Deus não é brincadeira, não é fácil. Só que muitas das vezes, Deus fala pra gente fazer algo, não é porque eu tô sendo rebelde dessa vez, eu tô sendo um pouco mais resistente, porque eu tava buscando um ministério para congregar, e por orientação de uma missionária, ela me disse assim, olha, é bom que a tua casa esteja na mesma igreja, né? Eu fui conversar com ela e o meu filho tá com problema de ficar em um ministério fixo e eu estava o quê? Esperando ele firmar no ministério para que eu pudesse acompanhá-lo na mesma igreja. Então, assim, ia vez numa igreja ali, com ele, vez aqui, né? Eu, meu marido e ele, e assim... E a última vez que eu fui, umas 3 vezes numa igreja, eu ouvi assim dentro da igreja, você vai ser pastora. E eu, você é pastora, sai correndo. Da igreja eu não quis nem voltar mais, porque eu tava louvando, não tava nem pensando em nada. E aquela voz falou comigo, você vai ser pastora. E eu falei, eu não vou ser pastora. E comecei a falar dentro da igreja, tipo alto, sabe? Porque tava todo mundo falando, ninguém ia me ouvir. Tava lá eu, replicando, né? Não é rebeldia. Eu acho que quem é entendido vai me entender. É medo do que a gente não conhece. É medo do que muitas das vezes os dons começam a se aflorar e a gente não sabe lidar com eles, né? E aí eu sei que eu fui trabalhar naquele dia, perturbada. Falei no ônibus para algumas mulheres, olha, a gente tem que fazer mais do que o nosso trabalho, né? A obra de Deus. Falar de Deus para as pessoas, falar da volta dele, falar do amor de Deus. E eu cheguei no meu trabalho, eu abri a porta e a primeira pessoa que eu encontrei foi uma moça e ela olhou pra minha cara e falou assim, nossa, o que você tem? Aí eu, tá visível? Tipo, ela falou, você tá estranha. Aí eu falei, ai meu Deus, ela falou, você tá esquisita. Ela me deu um abraço, demoradamente, eu não sei se ela quis sentir alguma coisa, se ela sentiu uma unção, eu não sei, eu sei que eu contei pra ela assim, olha, Deus falou comigo, não me deixou dormir. Ele pediu pra eu entregar uma palavra pra alguém aqui dentro, mas eu também não posso saber o que é, porque é pra pessoa. Enfim, só que eu não vou entregar, claro que eu não vou entregar, porque eu nunca fiz isso, e eu não vou falar, imagina, essa pessoa é o cargo mais elevado aqui dentro, eu vou ser mandada embora, né? E ainda o cara vai falar, é doida. Aí eu sentei na minha cadeira, né, na minha mesa, e fiquei, e ele continuou falando, você não vai falar, você vai lá falar agora. Eu falei, não, eu não vou, e eu comecei a retrucar no meu pensamento, não vou falar. E ele falou, você vai falar? E aí, quando eu dei por mim, o meu peito começou a pegar fogo. E ele pegou fogo igual quando foi da primeira vez que eu me converti na igreja. Como se tivesse acendido um fósforo e jogado aqui. Começou a queimar. Eu falei, meu Deus, tô queimando. Eu levantei da cadeira correndo. Quando eu me vi, eu tava na mesa da pessoa, do chefe. Eu não vou abrir o nome dele aqui, nem a empresa, do chefe. E falei, olha, você tem 2 minutos pra me ouvir? E fiquei sem graça, como é que eu vou dizer isso pra esse homem? Meu Deus do céu, eu não sabia por onde que eu começava a falar aquilo pra ele. Eu falei assim, olha, eu não sei como é que eu vou te falar isso, mas só pra que você possa entender, Deus me deu um dom de revelação através dos sonhos. Só que essa noite não foi sonhando, foi acordada mesmo, ele veio falar comigo. E ele falou bastante comigo nessa noite. Só que eu achei estranho porque isso nunca aconteceu comigo. E ele me pediu pra falar com você. Tipo, não sei da tua vida, né? Não precisa me contar nada. Mas ele mandou falar isso pra você. Se você quiser acreditar, tudo bem, você acredita. Se você não quiser, claro, não tem problema. Mas não me acha que eu sou doida, porque eu já tô me achando que eu tô doida. Eu mesma tô achando que eu tô com esquizofrenia, porque minha mãe era esquizofrênica. Olha a minha situação. Mas, assim, eu acredito também que é Deus que tá falando comigo, porque eu tô sentindo umas coisas estranhas e eu tenho um dom de revelação através de sonho, mas nunca foi acordada, né? E Deus me pediu pra falar isso. E eu tô te falando, e depois eu falei assim pra ele, inclusive ele mandou eu replicar, eu repostar meu sonho. Eu vou te mandar o meu sonho que eu tenho pra você ver o que Deus queria que eu trabalhasse pra ele. Eu falei assim, não vai me mandar embora, tá? Deus tá mandando trabalhar pra ele, mas tipo assim, você vai entender quando você ver o vídeo. Olha que loucura isso. E aí, quando eu olhei pra ele, ele tava com os olhos cheios d'água. Eu falei, puxa, que bom, né? Acho que Deus falou com ele. E eu fui sentar no meu lugar.
e tinha mais uma pessoa que eu tinha que entregar a palavra, e eu não era próxima dessa pessoa, e essa pessoa não era muito amistosa, assim, a gente não conversava, bom dia, boa tarde, só, né? A gente tem que manter, né, o nível de educação no trabalho. E aí a pessoa só passava por mim correndo, e aí eu, imatura, né, até para passar o que Deus manda para as pessoas, aí eu, Deus vai te pegar na curva, viu? Tipo assim, aí ele não gostou, né? Aí depois eu até, quando passou um tempo, eu pedi desculpa, eu falei, desculpa, fulano, eu não soube me expressar, eu deveria ter entregado isso para você no pessoal, no particular, mas eu acabei falando sentada mesmo. Deus mandou falar que vai te pegar. Tipo isso, era só isso também. É como já tinham falado pra mim várias vezes. Desde que eu me entendo por gente, as pessoas olhavam pra mim e falavam, irmãzinha, você é crente? Eu falava, não, nem de crente eu gosto. E aí as pessoas falavam que Deus ia tratar comigo ainda. Enfim, e tratou mesmo, né? E aí eu falei isso pra pessoa. E aí depois eu fiz questão de contar para essas minhas 2 colegas, das quais eu tinha falado para elas baixar o arquétipo. Falei, a experiência foi para mim. Se vocês quiserem continuar com o arquétipo na vida de vocês, é problema de vocês. Eu não tô falando em respeito à religião, mas eu tô falando em respeito ao que eu ouvi. E eu fiquei com muito medo, porque eu não vou, você acha que eu não vou dar crédito a Deus? Claro que eu vou. Eu não tô doida, né? Isso nunca aconteceu comigo. Eu achei que eu tava, mas eu não tô maluca. E se vocês quiserem tirar, cabe a mim, né? Porque assim, eu vou pro inferno e levo os outros junto. Eu sou dessas. Quando eu tô errada, eu vou levando um bando comigo. E eu tava levando as meninas, porque eu queria também que todo mundo tivesse, né, bebesse da mesma água, da mesma fonte que eu tava tomando. Era isso. Conclusão, não acabou aí. Esse testemunho é tão grande que eu vou precisar fazer a segunda parte dele, tá? E aí agora que vem a retaliação, e agora que vem o manto do que aconteceu, e vocês vão entender o quão importante é a gente ser obediente a Deus e não desviar nem para a esquerda nem para a direita. Deus é único, digno de toda adoração. Tá? Eu vou encerrar essa live por aqui e vou colocar a segunda parte do que aconteceu comigo depois que eu entreguei a palavra na vida dessas pessoas.